Mas aí a gente tem aqui, né, também junto com a gente uma mulher cientista que trabalha com o mercado agro, né, Janaína Tanuri, né? Além de você, quem mais orgulha a gente dentro dessa pauta científica? Olá, meus queridos, conseguem me ouvir bem? Espero que sim. Que satisfação sempre estar aqui com vocês, em especial nesse episódio de hoje, né, falando sobre mulheres. É uma pauta que naturalmente me toca muito. Como o Charles falou, venho de um universo bastante masculino, né? Eu trabalho no setor agro, então é uma luta diária aí que a gente enfrenta, né? Sou gestora no ambiente agro, então ainda tem as suas peculiaridades aí, desafios, e é uma luta realmente que a gente trava e se orgulha muito de ver bons exemplos na ciência e no agro brasileiro. Então eu queria trazer aqui para vocês dois nomes que muitas vezes são desconhecidos do público geral, mas que nós como brasileiros devemos nos orgulhar e buscar conhecer um pouquinho mais, né? Como a gente sabe, o agro ele responde aí por quase 30% do nosso PIB e é extremamente importante para a economia brasileira, para as nossas vidas, né? A nossa comida aí que está no prato vem desse importante setor, né? E eu queria trazer para vocês conhecerem duas grandes cientistas brasileiras que mudaram a cara do agro brasileiro, tá? Uma delas são duas cientistas da Embrapa, a empresa, né, que eu trabalho, empresa de pesquisa agropecuária brasileira. A primeira delas é a doutora Joana Dobenheim, depois eu passo os links para vocês conhecerem. Ela faz 100 anos, né, na verdade ela já morreu, mas é o centenário da vida dela em 2024. Essa mulher extraordinária, ela veio da Tchecoslováquia, né, ela veio para o Brasil aí nos anos 50, fugida da guerra, né? Ela teve inclusive a mãe assassinada dentro de um campo de concentração, e ela veio para o Brasil, recomeçou a sua vida aqui, ainda nova, e começou a trabalhar com algo, pessoal, que hoje a gente fala muito, que é agricultura sustentável, mas que à época, ali a gente está falando dos anos 50, 60, ninguém apostava, a gente estava em plena Revolução Verde, né? Chegando a questão dos defensivos agrícolas, químicos no campo, e ela começou a trabalhar com micro-organismos, né, para poder fazer bioinsumos, ou seja, para trazer insumos para uso na agricultura brasileira de base biológica. Hoje, algo que a gente fala muito, né, que o Brasil é expoente no mundo em adoção, mas que naquela época ninguém falava que ela era uma sonhadora, né? E o mais importante do resultado da vida dela, né, de pesquisa, uma vida inteira dedicada à ciência, é a fixação biológica do nitrogênio. Essa tecnologia, que é reconhecida mundialmente, ela anualmente, só em 2023, para vocês terem uma ideia, ela respondeu por uma economia brasileira na casa de 72 bilhões. Tá? A gente está falando de uma tecnologia de bactérias, né? São produtos, né, que você compra na forma de inoculantes. Essas bactérias, elas se associam a raízes das plantas e ela faz com que a planta ela consiga capturar o nitrogênio do solo, né? Então você não precisa comprar fertilizantes nitrogenados. E a gente sabe que com a guerra da Ucrânia, por exemplo, isso foi um grande problema, né, que o Brasil teve que enfrentar, porque o Brasil é dependente de fertilizantes, mas para a soja não. Tá? O Brasil ele é o maior importador, o maior exportador e produtor de soja do mundo, e a gente tem mais de 80% das nossas lavouras, 80% dos nossos produtores, das nossas propriedades rurais usam a fixação biológica do nitrogênio, essa tecnologia maravilhosa desenvolvida pela Joana Dobenheim e depois toda uma aprimorada, né, e estendida por vários outros cientistas, e isso de novo traz aos cofres brasileiros uma economia de 72 bilhões de reais só em 2023, tá? Então, isso é incrível, é um orgulho, talvez o maior orgulho da ciência brasileira na questão do agro, da agricultura, Joana, e a gente celebra em 2024 100 anos do centenário dela. E aí, como pupila dela, a gente tem hoje, ainda atuando na Embrapa, a doutora Mariângela Hungria, que também trabalha com essa parte de micro-organismos associados a plantas, né, para aumento de produtividade no campo,
sem depender de produtos químicos, né? A Mariângela, ela por 3 anos seguidos, ela foi apontada entre as 100 maiores cientistas do mundo na área do agro, também um orgulho nacional. Desenvolve hoje toda uma área também de bioinsumos, né, insumos agrícolas à base de micro-organismos para a recuperação de pastagens, que é um problema sério que a gente tem no Brasil. E todo o trabalho da Joana e da Mariângela, eles corroboram para o que a gente busca hoje, né, que é uma agricultura mais sustentável, uma agricultura regenerativa, que coexista de uma forma sustentável aí com o meio ambiente, né? E o legal é que a Joana, ela foi uma das poucas pessoas, né, figuras brasileiras indicadas ao Nobel, né? Ela faleceu aos 75 anos, mas aos 72 ela foi indicada ao Prêmio Nobel de Química, aí pela toda a sua contribuição para a ciência brasileira e para o agro brasileiro. E agora, saindo um pouquinho da ciência, alguém vai falar? Não sei se... Eu queria só perguntar, ela deixou isso como legado ou existe royalty, alguma coisa assim, patente, alguma coisa assim? Ou está liberado para o mercado? Está no mercado, Veloso, sim. A partir da tecnologia dela, são derivados vários produtos, né? Porque são diferentes tipos de micro-organismos que podem ser usados, né? Então, o que ela começou a estudar e a descobrir foi justamente qual é o mecanismo metabólico que bactérias conseguem quebrar o nitrogênio do solo e conseguem transformar isso em amônia. E eu vou falar para vocês, quando a gente fala em agricultura, pessoal, e pegada de carbono, um dos maiores pontos da pegada de carbono do setor agrícola são os fertilizantes. Porque para você produzir amônia é necessário uma quantidade muito grande de energia, de insumos à base de combustível fóssil, e ela descobriu as bactérias que têm esse mecanismo, Veloso. Então, são vários produtos que são desenvolvidos a partir desse mecanismo, e aqueles que são desenvolvidos a partir de estudos delas, sim, tem royalties que volta para a Embrapa, volta para o governo brasileiro para retroalimentar aí a pesquisa, né? Então, é uma história muito bonita, assim, é muito bacana a gente buscar conhecer esses expoentes brasileiros, porque eu sempre falo, eu sempre trago no Trends, a gente valoriza muito o que está fora, mas a gente tem estrelas belíssimas brasileiras, estão fazendo na ciência e na tecnologia um trabalho maravilhoso. Então, isso é uma bandeira que eu sempre gosto de trazer. Aliás, Janaína, você falando isso, existe inclusive uma, né, se a gente está falando também do agro, existe uma lista que foi editada pela Forbes, né, das 100 mulheres poderosas do agro, foi uma lista que foi produzida ali a partir de 2021, enfim, vai de Adriane até Zênia, enfim, está em ordem alfabética, não em ordem de importância ou relevância do trabalho, todas ali têm a mesma importância e relevância, mas, enfim, se eu pudesse complementar ali, a gente deveria ter 101. Janaína Tanuri pode continuar com a sua pauta aqui para gente. E o legal dessa lista, Charles, porque assim, o agro, pessoal, ele é um universo muito masculino ainda, né? Em termos de setor, né? Então, você pega o censo agropecuário de 2017, a gente tem menos de 20% dos 5 milhões de estabelecimentos rurais, só menos de 20% são geridos por mulheres, né? Então, ainda é algo bastante masculino. Quando a gente vai para o mundo corporativo, ainda mais. Então, trazer essas mulheres é importante, é relevante mostrar e fortalecer. Eu vou trazer um exemplo nosso aqui. A Embrapa é uma empresa que ela fez 50 anos no ano passado, né? Então, a Embrapa, ela ajudou a mudar a agricultura brasileira. Se hoje a gente tem agricultura no Cerrado, foi todo um trabalho de ciência e tecnologia feito pela Embrapa e parceiros nesses últimos 50 anos. E é a primeira vez que a gente tem uma mulher presidente, né, nesses 50 anos. E ela está nessa lista das 100 mulheres do agro, algo que nos orgulha bastante, assim. E trazendo agora, só para fechar, um dado, e aí eu vou para o mundo do empreendedorismo, né? Como eu falei, assim, é um universo masculino, né? Mas é um universo que vem crescendo, né? Quando a gente fala de empreendedorismo agtech, né? Empreendedorismo as startups voltadas para o agro, as agtechs. A gente tem um trabalho que é feito anualmente, que é o Radar Agtech, né? Que faz o mapeamento de todas essas startups aí no Brasil, que estão atuando com agro. E em 2023, a gente tem de 1903 startups, por volta de 36% tem pelo menos uma mulher no seu corpo societário. Ainda é pouco, mas está crescendo, e a gente enxerga assim, quando a gente categoriza essas startups, a gente coloca assim,
startups que atuam antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então, antes com toda a parte de gestão agrícola, insumos, genética, enfim, dentro da porteira, então, são essas tecnologias do agro, agricultura de precisão, agricultura digital que a gente vê dentro da fazenda, e pós, então, alimentos inovadores, rastreabilidade, finanças, né, as agrofintechs, e a gente vê que as mulheres, elas se concentram nessa parte final da cadeia, porque é uma parte que é menos, assim, você trabalhar na cadeia alimentícia, na logística, na rastreabilidade, é um pouco mais fácil do que você estar dentro da porteira, dentro da fazenda, que ainda é um ambiente que a gente ainda enfrenta bastante desafios, né? E um último dado que eu sempre gosto de trazer, é triste, tá? Mas é um dado do Fórum Econômico Mundial de 2022, que fala que a desigualdade de gênero no mundo, ele está em 68%. Isso quer dizer que precisamos de 132 anos para alcançar a igualdade de gênero entre homens e mulheres. Então, assim, como a Nay falou, é importante trazer luz a essas questões para que a gente possa trabalhar para que essas estatísticas, elas cada vez mais mudem, né? Hoje, quando a gente fala em empreendedorismo no agro, a gente ainda vê que as mulheres, elas empreendem muito mais por necessidade do que por oportunidade, né? Então, é algo que a gente tem que trabalhar aí para mudar. Mas é isso, vou fechar minha fala, porque se deixar eu fico nessa pauta eternamente. Valeu, Jana, obrigado e mais uma vez parabéns aí pelo Dia Internacional das Mulheres.